Os Estados Unidos se originaram a partir das 13 colônias, uma faixa situada entre os Montes Apalaches a oeste e o Oceano Atlântico a leste. Logo após o reconhecimento da independência, os Estados Unidos integraram as áreas entre os Montes Apalaches e o rio Mississippi, ocupadas por colonos com respaldo do governo. Em 1803, foi comprado o território da Louisiana da França, além de outras aquisições negociadas com a Inglaterra, Espanha e México. As terras da costa oeste foram conquistadas após uma guerra contra os mexicanos. Enquanto o país expandia seus territórios, processos de independência ocorriam em outras partes da América, e os estados absolutistas da Europa tentavam se reorganizar após as guerras napoleônicas. Nesse contexto, o presidente James Monroe enviou uma mensagem ao Congresso estadunidense em 1823, afirmando que o continente americano era livre e independente. Aprovada pelos congressistas, essa mensagem lançou as bases para a política externa dos Estados Unidos, marcada pelo intervencionismo. A doutrina Monroe, como ficou conhecida essa política, autodeterminava os Estados Unidos como protetores legítimos da América, sob o lema América para os americanos. Tal discurso, na verdade, disfarçava os interesses econômicos e políticos dos estadunidenses junto aos novos países independentes. A política interna também se caracterizou pelo expansionismo. Os povos indígenas, sem dúvida, foram as maiores vítimas desse processo. Não incluídos no projeto de nação estadunidense e tidos como obstáculos à ocupação do Oeste, os indígenas foram praticamente exterminados no país. Em 1829, o então presidente Andrew Jackson ordenou que se empurrasse os indígenas para o Oeste, incentivando a destruição de vilas e a expulsão de seus habitantes. Em 1830, entra em vigor a Lei de Remoção dos Índios, que autorizou a transferência dos povos nativos para a chamada Reserva Indígena, localizada no atual estado de Oklahoma. Essa remoção foi aceita sob pressão por muitos povos, mas isso não significou o fim do sofrimento e a salvação deles. Obrigados a andar por longas distâncias a pé, muitos morriam pelo caminho, o que rendeu à trilha o apelido de Marcha da Morte ou Estrada das Lágrimas. Aos que recusavam a transferência, lhe restaram o extermínio violento por parte do Estado. A expansão territorial estadunidense estava apoiada no ideal do Destino Manifesto, expressão cunhada em 1845 pelo jornalista John O'Sullivan. Tal ideia justificava a tomada de terras férteis como missão civilizatória, acreditando estar ajudando os vizinhos no entender dos estadunidenses selvagens e atrasados. A expansão do território então era considerada natural, e a violência praticada, sobretudo contra os indígenas, era uma forma de cumprir a missão dada pela providência divina. O século XIX nos Estados Unidos também foi marcado pela chegada de imigrantes. Os primeiros grupos vieram da Inglaterra, da Alemanha e da Irlanda. Eles compunham a maior parte dos ocupantes do Oeste e chegaram ao país fugindo da pobreza e das perseguições, na esperança de liberdade, oportunidades de trabalho e riqueza na América. A Lei de Terras, de 1862, foi promulgada para regulamentar a ocupação. Ela determinava que todas as terras vazias, aquelas despovoadas ou povoadas por indígenas, como pertencentes ao Estado, desconsiderando os nativos como proprietário da terra que ocupavam há séculos. A posse seria permitida aos colonos chefes de família, maiores de 21 anos de idade, e seria definitiva após 5 anos de ocupação. Tal lei estimulou ainda mais a expulsão dos indígenas, que tiveram sua população reduzida de cerca de 2 milhões de indivíduos no início da ocupação inglesa para menos de 300 mil na segunda metade do século XIX. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que te ajude em seus objetivos. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.